Olá pessoal, vamos à nossa quarta aula sobre transformações lineares. Na aula de hoje a gente vai introduzir o que a gente chama de matriz de transformação linear, uma questão importante dentro do curso de álgebra linear, certo? Bom, muito bem, vamos colocar aqui em tela cheia. Bom, eu vou começar com um exemplo onde a gente vai, dado uma matriz, a gente vai associar uma transformação linear. E na segunda parte da aula a gente vai estudar o caso mais delicado, mais importante, que é, dado uma transformação linear, a gente vai estudar qual é a matriz associada a ela. E aí, no final, a gente vai mostrar como é que você define, como é que você caracteriza uma transformação linear através de operações com matrizes, tá certo? Muito bem, esse exemplo é um exemplo bastante simples, onde a gente vai definir uma transformação linear através de uma matriz, certo? Então vou pegar aqui V e W, espaços vetoriais, que são o plano cartesiano. Eu vou considerar beta como sendo a base canônica e beta' uma outra base que não é a canônica, que é formada por 1 e menos 1 em 1. Beta e beta' são duas bases de R2. Eu vou considerar uma matriz A, 2 por 2, essa matriz aqui. Bem, então o que está fixo? O meu plano cartesiano, né, é o R2, está fixo. Beta e beta' são bases do plano cartesiano, estão fixos. E A é uma matriz também que está fixa. Bom, a partir desses elementos, a gente vai definir uma transformação linear. Eu vou chamar de T de A, porque essa transformação ela vai depender da matriz A, da seguinte forma. Se eu pego um par ordenado no plano cartesiano, eu vou definir que T de A, V, a imagem dessa minha transformação, eu só preciso calcular as coordenadas desse vetor na base beta', porque beta' é uma base de R2. Então a gente sabe que se eu tenho uma base e eu tenho as coordenadas de um vetor nesta base, então eu tenho um vetor. Então a primeira observação importante da aula é você perceber que para você definir uma transformação linear, basta você definir as coordenadas dessa transformação linear, a imagem da transformação linear no ponto V pequeno, né, em relação a uma base dada, no caso aqui é a beta'. Então como é que eu vou definir essa transformação linear? Eu vou dizer que as coordenadas de T de A de V na base beta' vai ser simplesmente a multiplicação da matriz A por V. Multiplicação da matriz A por V. Né? Repare que aqui V, né, o vetor V, que é o vetor xy, escrito na base beta, é xy, é matriz coluna. Né? Então eu tenho beta e beta', então eu vou escrever então as coordenadas da minha transformação T de A no ponto V, né, como sendo a multiplicação de A pelas coordenadas do vetor V na base beta, que é a base canônica, e portanto isso aqui é simplesmente x e y. Certo? Faço a multiplicação, então eu tenho que as coordenadas de T de A de V na base beta' vai ser simplesmente 2x e y, se V pequeno for igual a x e y. Então eu tenho que T de A de V, agora escrito de forma completa, né, utilizando-se as coordenadas desse vetor T de AV na base beta', então eu sei que T de A de V, essa transformação linear, eu estou definindo como sendo 2x multiplicado pelo primeiro elemento da base beta', que é 1 e 1, mais y multiplicado pelo segundo elemento da base beta', que é menos 1 e 1. Multiplico, somo esses dois vetores, e eu teria então que a minha definição da minha transformação linear é T de A de V, vai ser simplesmente esse vetor aqui, 2x menos y, e 2x mais y, se V pequeno for igual a x e y. Então, esse exemplo ele mostra que para qualquer matriz que você fixe, você consegue associar essa matriz a uma transformação linear de forma bastante natural. Né? Essa é a forma que você faz sempre para associar uma matriz, forma natural de associar uma matriz
uma matriz é uma transformação linear. Certo? Bom, de forma geral, o que a gente fez foi o seguinte, né? Eu vou fixar duas bases, beta e betalinha, certo? No caso anterior, eu tinha dois espaços vetoriais, V e W, a gente tomou como era o plano cartesiano. A gente tomou o plano cartesiano. Mas de forma geral, eu posso pegar espaços vetoriais diferentes, V e W, digamos. Eu vou equipar V com uma base beta, vou equipar W com uma base betalinha, né? E como que a gente procedeu no exemplo anterior? Para uma certa matriz A, né, aqui de tamanho m por n, eu vou definir minha transformação linear através da definição das coordenadas da imagem dessa transformação linear no ponto V. Então, se eu definir as coordenadas de t de A de V, para cada V pequeno em V grande, né, eu defini completamente a minha transformação linear. Então eu posso fazer exatamente o que a gente fez no exemplo passado, mas nesse contexto mais geral. Então eu tenho V e W espaços vetoriais, equipados com bases beta e betalinha, respectivamente, e eu vou fixar uma matriz A qualquer. Então eu vou associar então uma função t de A de V para W, onde eu vou definir t de A de V, as coordenadas da imagem t de A de V na base betalinha, como sendo a multiplicação de A vezes as coordenadas de V na base beta. Repare que no exemplo anterior, as coordenadas do vetor V na base beta era simplesmente o vetor V, escrito em matriz coluna, porque beta era a base canônica do R2. Aqui eu estou no contexto geral. Né? V e W são espaços vetoriais quaisquer, e beta e betalinha são bases de G e W, respectivamente. Bom, em outras palavras, eu sempre posso definir uma transformação linear através de uma matriz dessa forma. Essa é a forma bastante natural. E T de A de V, ele é simplesmente essa combinação linear aqui dos elementos da base beta-linha, que é W1 até Wm. Né? E Y1 até Ym são as coordenadas do meu vetor T de A de V na base beta-linha. Certo? Bom, a gente está dizendo que as coordenadas do meu vetor T de A de V na base beta' é a multiplicação da matriz A pelas coordenadas de V na base beta. Certo? As coordenadas do vetor V na base beta. Então eu posso escrever então y1 como sendo uma combinação linear dos elementos da base beta, né? Da base beta, e eu vou denotar então que V como sendo as coordenadas do vetor V na base beta como sendo x1 até xn. Escrevendo dessa forma, né, então essas coordenadas da minha transformação linear T de A no ponto V vai ser simplesmente a multiplicação, né, da matriz A por esse vetor V, coordenada do vetor V na base beta. Certo? Então essa é a forma natural de você associar uma matriz a uma transformação linear. Certo? Bom, em geral, quando a gente não menciona nada com relação às bases, vai ficar implícito, né? Dada uma matriz, se a gente não menciona nada em relação às bases, vai ficar implícito, né, que a gente vai convencionar que você está trabalhando com o Rn e o Rm equipados com as bases canônicas. Certo? Por exemplo, T de A de V na base beta', né, vai ser simplesmente A vezes as coordenadas de V na base beta, que tudo é base canônica. Então T de A de V vai ser simplesmente a multiplicação de A vezes V. Por exemplo, se eu tomo uma matriz duas linhas de 3 colunas, né, então eu posso definir, se eu não mencionar nada, então está convencionado, é implícito que a minha transformação linear associada vai ser uma transformação linear de R3 para R2 equipados com a base canônica. E aí T de A
no vetor xyz vai ser simplesmente a multiplicação da matriz A pelo vetor xyz escrito de forma matriz coluna. E aí isso vai me dar uma outra matriz coluna, e aí isso define a minha transformação linear txyz dessa forma aqui. Certo? Bom, a gente viu que, dado uma matriz, eu consigo associar a esta uma transformação linear. Vejamos agora a recíproca. Como eu posso associar uma matriz a uma transformação linear? Como que eu posso associar uma matriz a uma transformação linear? É a recíproca. Né? Então, considere uma transformação linear T de V para W, onde V e beta é um espaço vetorial equipado com essa base beta, e W beta' é um outro espaço vetorial equipado com a base beta'. Certo? Vou supor que a dimensão desse espaço vetorial, dos espaços vetoriais, tem dimensão finita. Então vamos lá. Como é que eu posso associar uma matriz a esta transformação linear? Considere então uma transformação linear, né? Essa aqui de cima, e eu vou denotar beta como sendo V1 até Vn, uma base de V grande, e beta' W1 até Wm, uma base para W. Eu tenho essa transformação linear então, certo? Uma transformação linear de V para W, onde esses espaços vetoriais são equipados com duas bases, digamos, beta e beta'. Muito bem, eu sei então que TV1, que é a imagem da transformação linear no primeiro elemento da base beta, 3 pontinhos TVN, são todos vetores em W. Ora, se todos são todos vetores em W, eu tenho as coordenadas desses vetores em W com respeito à base beta'. Né? Então, eu vou escrever então TV1, as coordenadas do meu vetor TV1 na base beta', vou colocar então como essa matriz aqui, coluna, A11, 3 pontinhos, AM1. Certo? Faço isso para o I igual a 2 e assim por diante até o enésimo elemento, que é o TVN. Né? Como todos esses caras aqui são vetores em W e eu tenho uma base, a base beta', então eu sei calcular as coordenadas desse vetor TV1 até TVN na base beta'. Então eu vou denotar então todos esses coordenados dessa forma aqui, onde I varia de 1 até N. Certo? Bom, eu posso então definir uma matriz cujas colunas dessa matriz são as coordenadas da transformação T aplicada aos elementos da base beta. Em outras palavras, eu posso definir, eu vou colocar aqui colchete T, beta para beta'. Vai ficar claro porque que essa notação aqui faz sentido e é natural. A primeira coluna dessa matriz vai ser as coordenadas de TV1 na base beta'. A segunda coluna dessa matriz vai ser TV2 na base beta'. E a enésima coluna dessa matriz vai ser as coordenadas do vetor TVN na base beta'. Como a gente concordou que essas coordenadas são escritas dessa forma do slide anterior, então eu posso escrever então essa matriz dessa forma aqui. Certo? Em minutos eu vou explicar qual é a intuição de você colocar essa notação, beta para beta'. Certo? Muito bem, mas antes de eu dar essa intuição, por que essa notação aqui ela é natural, beta para beta', né? Eu vou dar uma definição. Seja T uma transformação linear de V para W, onde V e W são espaços vetoriais de dimensão finita. Eu vou equipar esses espaços com duas bases, beta e beta', respectivamente, certo? A matriz colchete T, beta, beta', que a gente definiu aqui em cima, dada em 5, ela é chamada de matriz da transformação linear T em relação às bases beta e beta'. Certo? Então essa matriz sempre está bem definida, dada uma transformação linear qualquer, neste contexto aqui, entre V e W, eu sempre posso associar a essa transformação uma matriz dada por 5. Sempre eu posso fazer isso. Sempre.
Essa matriz a gente vai chamar de matriz da transformação linear T em relação às bases beta e beta', porque afinal é bastante claro, né, que essa matriz ela vai depender das bases que você fixou nos seus espaços vetoriais V e W. Certo? Uma observação aqui, repetindo, né, novamente, note que as colunas dessa matriz da transformação linear de beta para beta' são formadas pelos vetores, né, TV1, as coordenadas de TV1 na base beta', 3 pontinhos das coordenadas do meu vetor TVN na base beta', onde beta, né, é uma base de V grande. Tá? Claro, né? V1 até Vn é uma base de V grande. Bom, agora vejamos agora a intuição, né? Por que essa notação aqui ela faz sentido, né? Beta, beta'. Porque alguém poderia perguntar por que você não colocou beta' em beta, né? Essa na notação, né? Essa notação é natural devido ao seguinte teorema super importante. Veja só, o teorema é: seja T uma transformação linear de V para W de dimensão finita e equipados com bases beta e beta' respectivamente. Então, as coordenadas do meu vetor TV na base beta' vai ser a matriz da transformação linear escritas na base beta, beta', vezes as coordenadas do meu vetor V na base beta. Qual é a intuição aqui? A intuição é que eu estou transformando as coordenadas do meu vetor V na base beta via a função T grande, né? Estou transformando isso e essa transformação vai tomar valores em W, e para isso eu transformo então esse vetor via essa multiplicação, onde o vetor resultante vai ser escrito em relação à base beta'. Então aqui vou colocar aqui T, né, a matriz da transformação linear. Beta vai ser a base do meu domínio e beta' é a base do meu contradomínio. Então é sempre assim que a gente vai raciocinar. Certo? Para cada V pequena em V grande. Então o teorema diz que qualquer transformação linear ela pode ser escrita, né, via produto de matriz com vetores em Rn, digamos. Né? Independentemente se V e W são espaços Rn, espaços de matrizes, espaços de polinômio. Aqui é um teorema geral. Dado uma transformação linear entre espaços vetoriais, finito-dimensionais, né? Então eu sempre posso escrever a minha transformação linear dessa forma. Como vocês sabem, se a gente consegue expressões para as coordenadas do meu vetor T de V, eu sei intrinsecamente, eu sei dizer completamente quem é a transformação linear T de V. Basta eu dar as coordenadas desse vetor na base beta'. Exemplo. Considere T uma transformação linear de R3 para R2. Essa transformação ela é dada pela seguinte função: txyz. A primeira coordenada vai ser 2x mais y menos z, e a segunda coordenada vai ser 3x menos 2y mais 4z. Quem é a matriz associada a essa transformação? Bom, eu vou considerar, né, duas bases para R3 e R2 respectivamente. Beta, uma base para R3, e beta', uma outra base para R2. Eu quero que você calcule, só para a gente treinar aqui a nossa fórmula, calcular a matriz da transformação linear de R3 para R2. Bom, por definição, essa matriz ela é calculada da seguinte forma, né? A primeira coluna vai ser as coordenadas da transformação T aplicada no primeiro elemento da base beta, que é 1 e 1 e 1. Né? Então eu vou calcular as coordenadas desse vetor na base beta'. Depois eu vou calcular as coordenadas do meu vetor T1, 1 e 0 na base beta'. Repare que 1, 1 e 0 é o segundo elemento da base beta. Faço também a terceira coluna da seguinte forma, né? De forma análoga. Eu vou calcular as coordenadas do meu vetor T100. 100 é o terceiro elemento da base beta. Né? Vou calcular as coordenadas do meu vetor T100 na base beta'. Então eu tenho aqui
a matriz da transformação linear T da base beta para beta'. Essas são as colunas da minha matriz. Bom, aqui você precisa calcular, né? Mas é fácil calcular. Quem são as coordenadas de T11, T11 e 1, desculpa, na base beta'? Bom, a base beta' ela é formada por dois vetores, 1 e 3 e 1 e 1, que eu vou chamar de W1, 1 e 3, e W2 de 1 e 1. Então, por definição, né, A11 e A21, que são as coordenadas do meu vetor T, W1 na base beta', A11 e A21 realizam essa igualdade aqui. Esse vetor é igual a essa soma de vetores. Você pode escrever isso aqui em termos de sistemas lineares, né? Então, essa primeira linha, ela define um sistema linear de duas equações de duas incógnitas, né? Que é fácil resolver. Você tem uma única solução, é um sistema 2×2, você vai e resolve e acha A11 e A21. Você faz a mesma coisa para a segunda linha, né? Eu preciso calcular as coordenadas do meu vetor T110 na base beta'. Eu vou chamar isso aqui de A12 e A22. E aí, T aplicado nesse vetor, 1, 1 e 0, é igual a 3 e 1. E 3 e 1, esse par ordenado, eu vou escrever como uma combinação linear, né, dos elementos da base beta', que é 1 e 3 e 1 e 1. Com coeficientes A12 e A22, que é esses caras aqui da matriz coluna. Analogamente à primeira linha do raciocínio, na segunda linha você tem um sistema linear de duas equações de duas incógnitas que você facilmente resolve, né? Um sistema tem uma única solução. E eu faço a mesma coisa para a terceira coluna da minha matriz, né? Que é formado por A13 e A23, e A13 e A23 realiza essa última igualdade aqui. Novamente você tem um sistema de duas equações e duas incógnitas, e existe uma única solução para esse sistema aqui. Então, para cada, tem três sistemas. Nesses três sistemas, o primeiro sistema envolve duas variáveis, você vai e resolve. Segundo, a mesma coisa, terceiro, a mesma coisa. Quando você resolver, você conseguiu calcular toda a matriz da transformação linear T, cujas bases beta e beta' estão dadas aqui em cima. Então, resolvendo os sistemas acima, são três, né? Eu tenho essa matriz. E, portanto, eu posso, então, terminar o exercício, né? A gente calculou a matriz de transformação linear. Bom, nesse mesmo exercício, agora eu vou mudar a base. Minha base, nesse exercício, eu tinha uma base beta e beta', só que eram bases que não eram as canônicas, né? Vamos agora brincar um pouco com essa transformação linear. Eu quero que vocês calculem a matriz de transformação linear, mas agora beta e beta', a base são as canônicas. Eu tenho beta, a base canônica de R3, e beta', a base canônica do R2. Ele pede para você calcular a matriz de transformação linear nas bases beta e beta'. Certo? Então essa matriz, repara que ela vai mudar, porque você mudou as bases, né? Você mudou as bases de R3 e R2. Mas isso não tem problema, eu posso também calcular a matriz de transformação linear, só tomando cuidado que agora ela vai mudar em relação à anterior. Por que vai mudar? Porque T100, né, que é igual a 23, escrito na base canônica, esse vetor linha, essa matriz linha, vai virar matriz coluna. É só isso que você faz, porque a base é canônica. Repare então que mudou a minha matriz. A matriz mudou. A segunda coluna vai ser simplesmente 1 e menos 2, e a terceira coluna vai ser simplesmente menos 1 e 4. Então essa é a matriz de transformação linear, é a da T, do mesmo exemplo anterior, sendo que agora a gente mudou as bases. E você percebe que a matriz de transformação linear muda. Certo? Muda, mas representa a mesma transformação. Em outras palavras, isso é uma observação importante.
esse teorema ele está dizendo que como é que você representa uma transformação linear, né, quando você fixou bases, beta e betalinha. E aí você conseguiu recuperar as coordenadas do meu vetor TV na base betalinha. Agora, obviamente, quando você muda as bases, você vai mudar as coordenadas, mas essa representação, né, ela caracteriza unicamente, né, a transformação linear, mesmo quando você muda as bases. Quando você muda a base, simplesmente você está mudando as coordenadas desse meu vetor TV na base que você está trabalhando. Mas, para quaisquer coordenadas que você trabalhe, ela vai sempre representar o mesmo vetor. Né? Então não é surpresa então que nesse exemplo aqui a matriz de transformação linear ela mudou bastante, né? Porque eu mudei aqui as bases. No primeiro exemplo, beta e betalinha não eram as bases canônicas e a matriz fica dessa forma quando eu uso as bases canônicas. Próximo exemplo seja T uma transformação linear dada é a função identidade, né? T de V é igual a V. Eu vou pegar duas bases, beta e betalinha, bases diferentes a priori, podem ser iguais ou diferentes, tanto faz, mas eu vou denotar como beta e betalinha, podendo ser bases diferentes uma da outra. Né? Então, T de V, que é igual a V, as coordenadas de T de V na base betalinha, ou seja, as coordenadas de V na base betalinha, ela é, pelo teorema passado, a multiplicação da matriz da transformação linear beta para betalinha vezes as coordenadas de V na base beta. A gente viu que a gente sempre pode recuperar as coordenadas de um vetor V na base beta' via as coordenadas desse mesmo vetor V na base beta. E isso aqui, essa matriz era chamada que a gente chamou de matriz de mudança de base. Então, no caso particular, onde a minha transformação linear é a função identidade, essa matriz de transformação linear ela coincide com a matriz de mudança de base que a gente viu na primeira parte do curso. Certo? Esse é o exemplo aqui. Bom, pessoal, eu vou acabar por aqui. Na próxima aula a gente deve acabar o assunto de transformações lineares e a partir daí todas as aulas serão aulas de exercício para a gente se preparar para a nossa segunda prova. Ok? Um abraço.